o assunto da nossa palestra permanece sendo as adesões ao PDV da Petrobras, qual que é o posicionamento da empresa aí nesse tempo e o que a gente acha, né, que vai acontecer. Algumas coisas a gente vem buscando uma gama de informações para a gente chegar a essas conclusões. Outras coisas estão escritas mesmo, né? A gente está vendo aí as normas que ela vem soltando e está de fato definido o posicionamento da empresa. Qual que é o cenário que a gente tem hoje? A gente não fala hoje de privatização da Petrobras. A privatização da Petrobras é um assunto em pauta, mas muitas outras privatizações devem acontecer antes da privatização da Petrobras em si. A gente fala o tempo inteiro, e a própria empresa fala, de desinvestimento. Então, a Petrobras, exploração de petróleo, né, extração e tratamento, isso é para 2020. Hoje a gente atinge um público que está nas refinarias, nas distribuidoras, mas são pessoas da empresa, né? A empresa, o gigante que a Petrobras é feita de todos esses pedaços aí dela, todas essas subdivisões que ela tem e que contempla esse todo aí, que é esse poder enorme da empresa. Existe um posicionamento do governo federal em buscar reservas através das empresas, das privatizações, né? Uma delas é através das privatizações e da mudança da carga tributária. E a desoneração da Previdência Social. Então, a gente tem aí as dependências do governo, como as empresas que o governo administra, a previdência privada, que é um pagamento enorme que o governo faz, e o funcionalismo público como um todo, né, que está ali onerando a folha. Então, essa é a proposta central, o topo da pirâmide que a gente começa dele. A gente já viu vários movimentos que são movimentos tidos como difíceis, porque são impactantes, como a reforma da Previdência, mas eles, na verdade, são os fáceis. Porque fazer um processo de desinvestimento de uma empresa do tamanho da Petrobras, deixar ela comercialmente a ponto de ser desmobilizada, desonerada para ter valor econômico. E mexer nessas estatais todas, isso sim é muito difícil. Isso sim você precisa de tantas questões internas quanto externas. Mas essa briga não existe entre os poderes, né? Privatizar não é uma questão que a gente vê ser discutida. Então, está tido como definido e vai ser feita todos os desinvestimentos e toda a privatização, né, que eles estão propondo. Eles colocam Correios à frente, eles colocam a Eletrobras à frente da Petrobras, mas a Petrobras, como é muito grande, já começou esse processo, inclusive com as alterações legislativas que permitem a terceirização, a mudança da própria CLT, depois veio a repactuação do PCAC para o PCE, né, quem é aí da casa, sabe, né, essas terminologias que eu estou usando, e que é um novo contrato, né, sair do PCAC para o PCE é um novo contrato, você está assinando, um novo contrato de trabalho, te tira das regras lá do concurso que foi firmado, te coloca em novas regras, que ao longo aí do tempo, 2 anos, vai perder qualquer direito em relação ao PCAC. Então, isso tudo leva tempo e isso diminui o passivo trabalhista da empresa no caso do desinvestimento e da privatização. Tudo isso aumentando o valor da empresa.
para desonerar ainda mais a empresa para esse desinvestimento e a futura privatização, foi anunciado o desligamento de 30 mil pessoas. Nesse desligamento, a gente até procurou saber recentemente, com essa pandemia, né, se havia tido algum sinal de que não haveria mais esse desligamento de 30 mil pessoas, com uma economia fragilizada. Não tivemos nenhuma sinalização nesse sentido. Se a gente sentir que isso pode acontecer a qualquer momento, a gente vai entrar em contato com os nossos clientes novamente e vai trazer as informações que a gente tiver. Mas hoje o cenário que a gente continua trabalhando é esse. Vai haver o desligamento. Existe o plano de desligamento de 30 mil pessoas desses setores que estão sofrendo desinvestimento. Junto com isso, vem um posicionamento da empresa de dizer assim, quem eu prefiro desligar nesse momento? E ela vem com uma sinalização enorme que esses desligamentos acontecerão primeiro pelos aposentados. Tá? A saída do PCAC para o PCE também autoriza transferências unilaterais, mudança de função técnica, porque tirou os subníveis. Então, depois, para alcançar esse número, vai haver uma pressão maior interna para os que permanecerem para que isso aconteça. Mas, isso é no futuro. Hoje ela começa com os aposentados. Como que a gente sabe isso? O PDV, que foi lançado agora, e a gente vem aqui nessa situação, né, que a gente traz esse quadro da privatização, a preparação para a privatização e essa diferença aí entre as pessoas, é o seguinte, existe o PDV é para adesão até agora, dia 30/6, e o pré-requisito para que você consiga abrir adesão no sistema é para quem está aposentado. Isso é um pré-requisito. Muitas pessoas estão com benefícios solicitados junto ao INSS que ainda não tiveram um processo administrativo analisado. Muitas pessoas estão com benefício deferido pelo INSS, mas ainda não concedidos, não tem a carta de concessão do benefício. E para abrir esse sistema, precisa da carta de concessão. Outras pessoas são aposentáveis. Eles ainda não deram entrada no pedido de aposentadoria, tá? Mas é possível que eles se aposentem, principalmente com reconhecimento do tempo especial e a conversão desse tempo especial em tempo comum, para computar o tempo máximo e ele entrar numa regra de transição ainda, até dentro da legislação antiga da Previdência Social. Então, quem solicita o benefício hoje não significa necessariamente que ele vai estar nas regras atuais que estão vigentes, porque existem muitas regras de transição. Então, se a gente faz a contagem do tempo e consegue, na data da mudança da norma, te colocar em regras de transição mais benéficas, você está você consegue esse favorecimento. E eu falo favorecimento porque, de fato, as regras antigas de aposentadoria na Previdência Social, elas são infinitamente mais benéficas para a concessão do benefício hoje e para a continuação desse benefício ao longo do tempo. Então, você tem melhorias, a forma de... Até a atualização do valor desse benefício, a defasagem do valor desse benefício é diferente na regra anterior para a de hoje, tá? É possível? Tá apertado? Tá apertado, né? Agora a gente ainda encontra um cenário novo aí de poder judiciário fechado por causa da pandemia, não tem previsão de retorno, mas a justiça está funcionando em plantão. Né, nós conseguimos liminares aí com 3 dias. Então, frente ao PDV, né? Então, não é qualquer liminar, ou eu tenho uma urgência, porque tem ali uma série de benefícios, e eu vou perder porque eu não tenho a carta de concessão do benefício, eu não consigo aderir. Está comprovado, né, no processo, e a gente conseguiu aí
produzindo essas provas para que o judiciário concedesse. É possível, mas o mais importante é que sejam feitas escolhas conscientes, porque não significa que sair ou ficar vai ser melhor. Isso aí é individual, isso aí é do plano de vida de cada um que está ali dentro daquela empresa, e esse plano de vida, ele é o trilho para saber o que vai fazer. Agora, existem situações que são situações críticas, por exemplo, dos aposentáveis. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente X que ele é aposentável. O que eu quero dizer com isso? Que ele tem tempo, a soma do tempo com a idade, ou ele tem a idade, e aí ele faz a opção assim, eu não quero me aposentar agora, eu quero continuar trabalhando, porque eu tenho a idade da aposentadoria, muito jovem, diga-se de passagem, né? Meus clientes todos são aposentados, são todos muito jovens, ativos e produtivos. E aí, ele fala assim, não, eu quero produzir, eu quero ver o que vai acontecer com essa privatização. Vem a empresa e manifesta que vai aderir à emenda constitucional 103. A emenda constitucional 103 é que alterou as regras parte das regras da Previdência, né, na Constituição, e lá tem uma previsão muito perigosa, que eu vou colocar o slide para que vocês vejam, que é os empregados dos consórcios públicos, aqui que eu estou lendo, os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, estamos aí, serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima que trata a lei na forma estabelecida. O que isso quer dizer para a gente? Que a pessoa que está aqui, aposentável, que não requereu o benefício, ele não consegue aderir ao PDV, porque ele não tem a carta de concessão do benefício do INSS, ele não consegue abrir a opção dele no sistema. Primeiro, no sistema interno, ele tem que entrar com a carta. Depois que ele entra com a carta, é que eles avaliam o documento, aí sim abre para ele uma janela que ele possa fazer adesão ao PDV. Se ele não tiver a carta, ele não consegue nem abrir a janela. Não é que ele vai entrar e lá na frente vai ser analisado. Nós tentamos substituir a carta de concessão pelo reconhecimento, a decisão administrativa do INSS, ainda sem a carta concedida. Eles não aceitam. Ou é a carta ou é nada. Então, assim, nesses casos, por exemplo, a liminar foi o que deu condição do cliente aderir ao PDV, porque sem a carta de concessão não teria. Mesmo assim, agora, numa escala de plantão, a gente está aí numa corrida contra o tempo, tá? Tem como a gente tentar reaver isso depois, mas aí é um segundo momento que eu vou falar com vocês. Mas, assim, é importante a manifestação do desejo, tá? Agora. E aí, ele tem a opção de falar assim, eu não vou sair. Mas aí, olha o que acontece. Ele entra na condição de que, assim que ele cumprir o requisito, encerrado o prazo do PDV, que traz como benefício, além de um valor em dinheiro, a manutenção do plano de saúde da AMS, né? AMV, não sei. Que ele vai manter o plano, ele sai sem os benefícios, mas ele é aposentado compulsoriamente. Então, a empresa manifestou em alguns momentos que quem deu entrada e quiser voltar atrás e retirar, ela vai acatar, porque não está aposentado. Mas ela manifestou também que ela vai aderir às normas da emenda constitucional 103. Então, o que a gente está vendo aí nesse cenário? Se ela alcançar o número voluntário que ela quer desligar, ela pode não aderir à emenda 103. Mas se ela não alcançar esse número e tiver nos planos de desvincular esses 30 mil funcionários,
ela vai utilizar da norma e aí não tem como reabrir o PDV. Saímos sem as vantagens que estavam ali descritas. Por que eu estou trazendo isso como informação para todos os clientes que a gente tem? Conhecer esses cenários aqui que a gente tem, essa primeira situação e essa segunda situação de funcionários aposentados com benefício de INSS, funcionários que solicitou o benefício, mas ainda não recebeu, e funcionários aposentáveis e que conseguem ou não aderir ao PDV, mesmo que ele faça essas escolhas, ele consegue acumular benefícios. E, às vezes, esse acumulado dos benefícios, a gente já simulou e já teve casos que ficou melhor do que a renda recebida hoje, considerando a RMNR. Então, a gente não estava ali analisando uma situação financeira atual que fosse do salário base, do nível. A gente estava falando da RMNR. Tá? Então, quando você junta o desligamento da empresa pelos benefícios da PDV, que traz o valor mais o plano de saúde vitalício, que você traz o benefício do INSS com as regras antigas, não com as regras novas, mais o benefício da previdência privada fechada, alguns casos que nós simulamos deu um valor superior. Não estou dizendo que vai dar, nem que não vai dar. Estou dizendo que, para analisar a situação individual de cada um, é importante que vocês avaliem. A gente ainda traz uma ressalva que uma das coisas que também deve ser analisado é que a multa de 40% do FGTS não é considerada nem para a saída pelo PDV, porque aí é desligamento por vontade própria, não é um pedido de demissão, mas você manifestou um desejo de desligamento, não há multa, não há penalidade. E nessa situação 2, que é o desligamento compulsório, que é uma demissão por justa causa. Eu estou te desligando do fundo porque eu aderi a uma norma constitucional e essa norma me obriga a desligar compulsoriamente todos os meus empregados que contemplem ou o tempo de contribuição e a idade máxima. Então, a gente tem clientes de 35 anos. Para esse cliente, a gente faz toda a consultoria da previdência privada, né, fechada, e ele não está enquadrado nesse caso de funcionário aposentável. Mas para o que é aposentável, ele sai sem o incentivo financeiro do PDV e ele sai sem a multa de 40% do FGTS. Esse é, na nossa análise, o pior cenário, porque ele cai na regra nova do INSS, da Previdência Social, ele não tem o incentivo financeiro do PDV e ele não tem a multa de 40% de um FGTS, que ao longo de anos de carreira na empresa é um valor considerável. Então, essa situação, ela é uma situação relevante. O valor mínimo do benefício do PDV em espécie é 180 mil. Alcançar também, né, pelo saldo aí ao longo do tempo, esse valor de uma multa que ultrapasse 180 mil, também não é fácil, né? Porque a gente está falando de 40%. Então, cada um tem acesso aí ao seu extrato do FGTS. Cada um tem como aí fazer uma conta simples e falar assim, olha, é bom para mim ou não é bom para mim esse valor econômico? Um plano de saúde vitalício da AMS é vantagem? Nós tivemos casos de clientes que, após adesão ao PDV, na rescisão contratual, foi descontado um valor altíssimo de contribuição para a AMS. Ainda não sabemos o respaldo
Não conseguimos achar o lastro de onde que está o respaldo. Porque isso é um benefício do PDV, não era para haver cobrança a respeito. E quando eu falo de valor alto, eu estou falando assim, R$60 mil de contribuição para a MS. Ainda não conseguimos dar resposta nem para esse cliente, que, né, para quem está acontecendo. Não sabemos o lastro ainda, estamos à procura dele. Tá? Tudo vai ter que ser muito bem olhado, porque são regras atípicas. Agora, que existe aí um cenário, né, de interesse em desligamento de pessoas aposentadas ou aposentáveis. Isso aí está claro, que vai prever o desligamento de 30 mil pessoas, começando pelo desinvestimento. Então, atingindo diretamente aí quem está mais próximo da gente, né? Que são as refinarias, as distribuidoras, mais próximo do Luiza Moraes Advogados, né? Temos problemas de falhas do sistema da Previdência Social, que está aí dificultando a adesão para quem deseja já aderir ao PDV e não está tendo condição. A saída são medidas emergenciais e judiciais. Administrativas, a gente não conseguiu ter sucesso nem antes da pandemia. Agora, então, que está todo o sistema, todas as unidades do INSS fechadas no país, principalmente para perícia. Então, a gente tem aí o reconhecimento do tempo especial, por exemplo, por ruído e por benzeno. Benzeno, a gente já tem aí uma trilha, não é 100% limpa, mas já é uma trilha traçada, né? Está dentro da refinaria, tem contato com benzeno. Benzeno é um agente qualitativo, não quantitativo, então a nossa prova ela passa a ser uma prova objetiva, né? A gente chega e fala assim, olha, eu estou comprovando que ele estava lotado dentro de uma refinaria. Então ele tinha contato com benzeno. Não precisa de uma perícia. As perícias estão impedidas de acontecer, né? Não temos perícias. A empresa vem aí movimentando de quem já fez o protocolo do pedido, pode voltar atrás. Não vai. Voltou atrás no pedido, saiu da regra, tá? Então, nós estamos num período de regra de transição. Conta a data que você dá entrada no requerimento do benefício. Então, se você deu entrada no requerimento do benefício há 2 anos atrás, hoje você retira com uma expectativa de permanência nos quadros da empresa. E aí você depois não permanece, quando você dá entrada em novo pedido do INSS, vale a lei vigente e a regra de transição aplicável na data que você faz o requerimento do benefício. Então, cancelou a solicitação no INSS e depois retomou, não é retomou, é pediu de novo, tá? Então, isso é importante, porque não é fui, não deu certo, vou voltar. Não é vou voltar, é vou de novo. É outro efeito, outro efeito jurídico, tá? Então, isso também é importante. Embora a nova regra seja prejudicial em relação ao tempo para aposentadoria, idade e benefício, as regras de transição podem favorecer pontos antes esquecidos. É possível ainda apresentar na regra antiga. Isso é muito importante. Vem um estigma, vem uma notícia, vem uma generalização de que a Previdência mudou para os novos, mudou para alguns, mas ainda existem lastros. A norma, ela não muda de uma vez, então tem que ver a condição de cada um. Então, às vezes, nos procuram clientes que estão com benefício solicitado, dependendo de recurso administrativo, desde 2015. Às vezes, ele teve um pedido negado em 2017, 2018. Ele ainda está no prazo de reivindicar aquela reforma de decisão administrativa judicialmente. Eu volto
a regra lá de quando ele pediu o marco, é lá, não é hoje da data propositura da ação. Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado para ver em qual norma cada beneficiário aí do sistema de previdência pública está. O que temos que fazer é conferir cada caso com cuidado, estratégia, respeitando os planos de vida do aposentado. Se bem aproveitados todos os benefícios da Previdência Social, da Petros e do PDV, mesmo com desligamento inevitável, nossos clientes terão uma vida confortável e bem próxima do futuro que idealizaram. Isso eu acho que é o mais importante. É todo mundo olhar para a situação, os nossos clientes, as pessoas, e virar e falar assim, não está tudo perdido. Às vezes eu atendo clientes que acham que está tudo perdido. Não, não está tudo perdido. Olha com carinho, pensa que essa construção ao longo de uma vida tem sim valor. Existem lesões? Existem. Existe a mudança do plano? Existe. Mas é também nesses momentos que nascem aí oportunidades, né? Às vezes, aposentado por um PDV e tudo mais, você pode empreender dentro de uma própria área de petróleo, né? De refinaria. Muitos desses serviços, depois de privatizados, serão terceirizados. E aí eu estou dizendo que eu tenho 15 anos de participação em processo de privatização. Olha para você ver o quanto longo é um processo de privatização, né? Eu peguei o processo de privatização das teles. Eu não estava, né, não era advogada quando privatizou, mas o lastro dos efeitos jurídicos de uma privatização, da mudança de comportamento dos vínculos de trabalho, eles são tão profundos e tão expressivos e tão volumosos que eles deixaram reflexos por longos anos, tanto em esfera trabalhista quanto em previdência privada, que é a minha especialidade, né? Durante 10 anos nós cuidamos só da previdência privada fechada da antiga Telebrás, com as privatizações. E nos especializamos aí nessa área. Então, assim, vão vir outros cenários para esses desligamentos. Então, eu acho que ter essa visão de futuro também é muito importante, né? Não é o que eu planejei, mas eu ainda posso ter planos muito favoráveis. Qual que é a nossa recomendação? O que fazer, né? Tá aí, tá desinvestindo, tem uma tendência de privatizar, pode desligar, tem o PDV, o prazo está acabando. O que eu faço com toda essa informação? A primeira coisa é o individual, né? Qual que é a minha posição individual? Onde que eu estou confortável? E dentro do onde eu estou confortável, naqueles 3 cenários lá iniciais, né? Vou pedir licença aqui para voltar rapidinho, de quem eu sou dentro desse quadro, pensar nessas situações e verificar aí qual que é a situação que eu me enquadro, né? Para quem deseja aderir e não está com a carta de concessão na mão, só tem um caminho, que é eliminar imediatamente. Mesmo que não conseguir, tem todo um trabalho de produção, de intenções, de lastros para tentar reativar esse PDV posteriormente. Mas aí é outra, né? Depois dessa decisão tomada, não é assunto para a nossa palestra aqui. Mas eu caio nas situações de previsibilidade da adesão à emenda constitucional 103. Então, esse fato tem que ser considerado, tá? 30 mil pessoas é muita gente, né? Nós sabemos disso. Então, assim, 30 mil, alcançar isso num PDV, vocês acompanham, né, internamente o número de adesões ao PDV. Tudo isso pode ser, eu não sei se esses números estão abertos, para a migração do PCAC para o PCE, estavam, né? Tinham gráficos constantes ali, sinalizando para as pessoas os setores que estavam aderindo mais, por uns mais jovens, né?
os mais jovens de carreira, que eu falo, não é de idade, os mais jovens de carreira foram os tendenciosos a aderir ao PCE. Hoje, de novo, vem aí a questão dessa divisão do tempo de casa, pela desoneração da empresa. Então, a gente se identifique dentro desse quadro, pense nas possibilidades da acumulação desses benefícios, avaliem lá, né, a demissão sem justa causa, se ela pode ocorrer ou não, com a ressalva que a gente faz de que o desligamento pela emenda constitucional 103 lá da aposentadoria compulsória não vai acarretar a multa de 40% do FGTS, e quanto à ausência da multa para quem saiu no PDV, nós estamos desenvolvendo uma tese que existe uma intenção da empresa em desligar. E isso é público e notório, ela tem uma finalidade com esses desligamentos. Embora eu saia no PDV, eu não sairia se ela não estivesse incentivando. Existe um posicionamento dos tribunais superiores forte de que quem sai em PDV não tem a multa de 40%. Vou ser bem realista, né, dentro do cenário que a gente tem aí de decisões de jurisprudência. Existe uma intenção coletiva de viabilizar essas privatizações aí em prol de uma economia nacional. Então, tudo isso são fatores de peso quando a gente trata de decisões, tá? Eu deixo a mensagem final de um cenário que a gente acha que é o pior, que é do aposentável, que não adere ao PDV. Isso a gente fala que é pior pelo grau de risco e não pelo julgamento da escolha do empregado, tá? A gente fala pelo grau de risco jurídico, é um ponto que a gente não consegue mexer. Depois a gente também não vai conseguir mexer, a gente não consegue retomar o PDV, a gente não consegue. Ou a gente age agora dentro das intenções de cada um, antes do dia 30/6, né? E aí o quanto antes melhor. Ou então, depois, conseguir, dentro de processos com liberalidade, mudar no judiciário aquele quadro é muito difícil. As normas da Previdência, a cada tempo, a gente vai saindo aí das normas de transição, então a gente não consegue retroagir, tá? Cuidado também, que eu chamo uma atenção especial para quem já tem benefício requerido e fizer a desistência no INSS. Essa mudança da norma, da data do requerimento, principalmente pela morosidade, né, do órgão em decidir, pode ser que te tire de uma situação boa e te jogue numa situação muito ruim. Então, tem que prestar atenção nisso aí também, tomar cuidado. Cada um, dentro desses alertas aí que a gente faz, né, dessa chamada de atenção para esses pontos, cada um consegue olhar para a própria situação e se colocar, né? Eu me enquadro aqui, eu me enquadro ali, e aí gerar até dúvidas que a gente está aí à disposição para poder responder todas hoje, semana que vem, porque eu pensei nisso agora, eu lembrei depois, a gente deixa aí todos os canais de comunicação, mesmo estando em home office, a gente estava até mudando de sistema esses dias, e a gente tem uma facilidade grande de atendimento aí de todos vocês, em todos os nossos canais, que eu vou deixar aí à disposição na tela, e para os que já, né, a maioria aí nossos clientes já nos conhece. E aí, a gente abre agora, né, para eventuais perguntas que são desse momento, e nos colocamos à disposição depois. Eu queria agradecer muito todos que despenderam aí esse tempo, tá, para ouvir e levar a informação adiante. Eu acho que importante hoje é a gente conseguir levar informação. O tempo é curto, as informações são muitas, os tumultos criados aí com especulações também são grandes, e a gente tentou filtrar aí qual que é a emergência do momento. Espero que tenha sido produtivo para vocês, e obrigada a todos.